É exclusivo. Direto da enigmática Calábria, Roberto Cabrini investiga os tentáculos da máfia mais perigosa do mundo. Uma viagem até o extremo sul da Itália. Para chegar aos territórios dominados pela organização criminosa, o jornalista enfrentou a neve e inimigos invisíveis. Quem são os chefões que comandam transações milionárias? Por lá prevalece o Código do Silêncio. Quem não cumpre está sujeito a duras sanções. Essa é a grande reportagem de hoje. O Código do Silêncio. Tráfico internacional de drogas. Corrupção. Violência. Assassinatos. Esse é o modus operandi da máfia mais rica, poderosa e antiga do mundo. Os tentáculos da 'Ndrangheta. A rota passa pelo mar Tirreno, o Mediterrâneo, que conectou civilizações ao longo da história. Em sua imensidão, primeiro surge a mística ilha de Stromboli, com seu vulcão ativo, como anunciar os mistérios que estão para surgir. E então aparece, finalmente, a Calábria, sul da Itália. Esta é sua maior cidade, Reggio Calabria, 172 mil habitantes. A fronteira entre a lei e o crime. Relatos de tradição e poder. Esse é o milenar Castelo Aragonês, uma monumental fortificação, um dos principais símbolos da Calábria, onde reina uma indomável força paralela. Os segredos da máfia calabresa, a 'Ndrangheta, que hoje se tornou a principal organização criminosa da Itália e uma das mais poderosas do mundo. Um universo paralelo. Nossa missão é desvendá-lo. Estamos em um ponto crucial, tão perto, tão longe. O Estreito de Messina, ali embaixo, separa geograficamente duas regiões, como se fala por aqui, do sul da Itália. A Calábria, de onde estamos falando, e a Sicília do outro. Divide também as áreas de maior influência de duas máfias poderosas que nascem aqui. A 'Ndrangheta desse lado e a Cosa Nostra do outro. Desafiar o poder dessas máfias significa, muitas vezes, assinar uma sentença de morte. Para entender sua essência e as origens de sua influência, é preciso empreender uma jornada a pequenos povoados. Por aqui, onde olharmos, o cenário impressiona. Combina montanhas imponentes com esse vilarejo remoto ao lado e o mar ao fundo. A bela paisagem esconde, entretanto, o grave quadro social da Calábria, a região mais pobre da Itália. A 'Ndrangheta usa o desemprego, a falta de perspectivas e a pobreza para aliciar jovens. É o poder de sedução da máfia. O caminho surpreende a cada instante. Esse é o cenário. Uma estrada pequena, rústica, sinuosa. Aqui pode-se percorrer centenas e centenas de quilômetros sem se encontrar uma única alma. Aqui podemos descobrir as entranhas da 'Ndrangheta, a máfia calabresa. Vamos descobrindo o lado mais pobre de uma nação rica. Uma Itália enigmática que desafia a autoridade constituída. Pela terra e pelo mar, a 'Ndrangheta se expandiu. Nenhuma outra organização criminosa tem tamanha eficiência para se infiltrar na vida pública como ela. Desde 1991, pelo menos 38 conselhos municipais foram fechados pelos investigadores por infiltração da organização. Sabe-se que dezenas de prefeitos obedecem aos chefões. E muitos deles são os próprios chefões. Mas como tudo isso começou? Para entender o nascimento da organização, é preciso ir até um dos vilarejos mais remotos da nação,
Esse é o lugar. Uma cidade de apenas 4.000 habitantes, encravada nas montanhas da Calábria. A 'Ndrangheta começa aqui, em 1860. Estamos em San Luca, onde as ruas são muito estreitas. As construções rústicas, milenares. Vejam só essas casas. Aqui reina o silêncio absoluto. Pouco se fala sobre a 'Ndrangheta, mas todos sabem sobre ela. Aqui é esculpida a principal lei da organização criminosa: a obediência, a lealdade absoluta, o chamado Código do Silêncio. Uma história secular a ser descoberta. Andando por San Luca, as histórias aparecem. Esses labirintos escuros já assistiram a décadas inteiras de execuções e também de vingança. Todos sabem que aqui a 'Ndrangheta tem poder absoluto e o poder oficial paga um alto preço por isso. Em San Luca, poucos se aventuram a se tornarem prefeitos ou membros da Câmara. Todos sabem que o poder oficial requer obediência absoluta à organização criminosa. Um passo em falso pode significar morte. Há quase 200 anos, a máfia tem espalhado seus tentáculos por toda a região. O poder está nas mãos de poucos. Quem controla as coisas por aqui são os criminosos. Essas montanhas assistiram a uma grande história de ascensão sem limites. A 'Ndrangheta começou aqui em San Luca, vendendo proteção. Diversificou seus crimes, passou a ter influência em toda a Calábria e então na Itália. E com o declínio de suas rivais, ganhou o mundo. A máfia italiana está fortemente armada, pronta para acertar as contas com os credores. 2 da manhã. 200 policiais são mobilizados para uma grande operação antimáfia. Na mira, dezenas de pessoas suspeitas de serem chefes da máfia. Na lista de crimes, manipulação de contratos de aquisição, extorsão generalizada. Salvatore Aquino, 70 anos, chefe de um poderoso clã que governa Geoísa e Ionica, município próximo a Siderno. Em 1999, Salvatore já foi condenado a 15 anos de prisão por tráfico internacional de cocaína. Os sobrinhos dele estão presos. Aqui, eles no dia em que foram detidos. Os policiais chegam até um quartel-general do tráfico. 2 esconderijos dentro de uma mesma casa. Um está debaixo de uma escada móvel. O outro nesse teto falso. Para escapar da polícia, os mafiosos costumam usar esse tipo de bunker. Eles podem passar meses ou até anos morando em um. Leonardo Capogreco, 38 anos, o contador do grupo. Ele pertence à família Comisturi Siderno e é suspeito de corrupção e extorsão. Um comboio com 60 viaturas deixa o estacionamento. 200 homens da Divisão de Investigação Criminal varrem a Calábria. Leonardo Capogreco mora nesta grande vila. Este oficial é responsável por vigiar a parte de trás da casa. 3 homens estão na linha de frente. O 4º policial observa qualquer movimento nas janelas. Sì, un documento l'avete? Siamo della polizia. Non lo vedo. Devo fare una perquisizione. Documento ci dovete dare. Siete solo in casa? Siete solo in casa? Leonardo Capogreco não parece incomodado. Responde tranquilamente
ao interrogatório policial. Avete armi in casa? No. Non siete permessi? Ma non siete permessante? Ma non le tengo sempre. Os agentes procuram documentos e contas que possam provar o envolvimento dele no crime. Quindi in ufficio Quando avremo voltarmos ao escritório, vamos analisar todo esse material. materiale che al momento stiamo portando con noi. Capo Greco é levado para a sede da polícia. Em outro endereço, Salvatore Aquino. Salvatore mora em um apartamento modesto no 3º andar. Nesta região, os chefes da máfia tentam não chamar a atenção. Perquisizione. Avete guardato? Sì, c'è tutto. Tutto. Anzi, se vi cominciate a vestire pure. Vestire pure. Ah. Vabbè, lasciate aperto il documento. Intanto cominciate a vestirvi e a farvi preparare una valigia. A polícia passa 2 horas em busca de documentos que comprovem fraudes em contratos públicos. E poi leggiamo in ufficio. Direzione distrettuale antimafia. A máfia da Calábria fatura quase 300 bilhões de reais por ano. Dinheiro ilícito que vem principalmente do tráfico. E banca a vida luxuosa dos chefões do crime. Estamos agora entrando no quartel-general de um dos tentáculos mais lucrativos da máfia calabresa. Uma cidade e seu porto. A força oculta indomável. Estamos em Gioia Tauro, oeste da Calábria, onde está localizado o maior terminal de cargas da Itália e um dos principais no Mediterrâneo. Por aqui circulam diariamente centenas de navios que fazem a rota comercial entre Ásia e Europa. Trata-se de um ponto estratégico fundamental para os criminosos. A polícia calcula que a 'Ndrangheta controle 80% do tráfico de drogas na Europa. Por aqui, qualquer navio considerado suspeito é escoltado pela guarda costeira italiana. Por isso, a 'Ndrangheta costuma usar lanchas para recolher a droga antes dela chegar ao porto. Um jogo de gato e rato, onde os criminosos estão sempre um passo à frente. A alfândega italiana faz grandes apreensões de drogas regularmente. Em questão de minutos, o local é desmontado. As folhas de chumbo escondem alguma coisa. Trata-se de uma estratégia dos bandidos. Cos'è questo? Cocaína. Quanti chili è un... Uma apreensão histórica. Fundo falso sob medida para esconder a droga. São dezenas de barras. Para carregar, são necessárias várias pessoas. O tráfico de cocaína é tão lucrativo que a máfia gasta uma fortuna subornando pessoas. Até mesmo os fabricantes de containers. As barras de drogas são levadas para o complexo da polícia no porto. Uma a uma são numeradas e pesadas. A2, 185. No total, 101 barras de cocaína. Il mercato minuto tendenzialmente porta a vendere ogni grammo a circa 60 euro.
Facendo subito un conto, ogni panetto di 1 chilo di cocaina purissima porta nelle casse delle organizzazioni criminali circa 250.000 euro. Quindi con un panetto di questo sostanzialmente potremmo acquistare anche una casa nella vostra Parigi, certo. C29 1205, C30 185. L'ultimo? Sì, allora fa il totale, vediamo quant'è. 118 570. Um golpe gigantesco para a máfia. Hora de testar o material apreendido. O líquido fica azul escuro. Cocaína pura. Ela é invisível. Aqui na Calábria, a chamada cultura secreta pode ser encontrada em todos os lugares. A aplicação implacável do Código do Silêncio. Milhares de comerciantes, como esses aqui, simplesmente não podem abrir as portas sem pagar uma taxa. A taxa de segurança para a organização criminosa. Afinal, quem ousa desafiar o poder da Drangheta? Quem é o homem que vive como prisioneiro dentro da própria casa? Gaetano Safiotti sabe que sua cabeça está a prêmio. O homem teria desrespeitado o Código do Silêncio. Para sobreviver, transforma sua casa em um verdadeiro esconderijo. E questo vetro, una blondatura. Esta é uma janela à prova de balas que pode resistir a uma Kalashnikov. Significa que posso tomar meu café sem correr perigo, sem correr o risco de ser atacado. Por 20 anos, Gaetano pagou propina para receber proteção da máfia. Sì, veniva, si sedeva. Eles vinham e se sentavam aqui. Eu recebi uma ligação dizendo: prepare o dinheiro, vou às 3 horas, às 4 horas, às 7 horas. Me davam um tempo e eu tinha que ter o dinheiro pronto. Si sedevano. Di conseguenza io avevo già preparato i soldi. Dinheiro vivo, para que não pudesse ser rastreado. Questo è il camion. Esse é um dos meus caminhões que foi queimado quando eu me recusei a pagar. É uma retaliação. Ao desobedecer as ordens, eles ateavam fogo nos meus caminhões e nas escavadeiras. Durante meses, ele registrou as extorsões. Gaetano documentou várias horas de gravações, dezenas de exemplos de seu pesadelo diário, de todas as horas do dia. Abre il cassetto. Veja aqui, eu abro a gaveta, pego um maço de 10 milhões de liras, que era a moeda na época, e coloco sobre a mesa. No momento che loro erano distratti. O equivalente a 40 mil reais. Para ter certeza de que conseguiria convencer a polícia, Gaetano traçou um plano audacioso. Uma operação de risco. Nessas imagens, ele mostra claramente para a câmera o mastro de dinheiro que tem na mão. Uma prova da extorsão. Dias depois, Gaetano decide quebrar o Código de Silêncio. Leva suas gravações para a polícia. 48 integrantes e 3 famílias são presos. São ruas velhas que respiram história. Durante séculos da antiguidade, a Calábria esteve sob domínio grego. Drangheta vem do grego andragatia, que significa virtude ou heroísmo. Uma visão contraditória da organização criminosa sobre si mesmo. Tudo começou sob o domínio da família Montalbano, sua precursora. Na década de 70, Paulo de Stefano sobreviveu a uma guerra interna sangrenta para se tornar um de seus líderes mais emblemáticos. Sob sua chefia, a Drangheta mudou. Passou de um grupo rural para uma das organizações criminosas mais poderosas do planeta. Aqui é raro alguém falar sobre esses crimes. Ecco, vede? Questi sono dei buchi di proiettili. Esse homem é um dos poucos que se arrisca a contar o que sabe. Ele perdeu o filho, assassinado pela quadrilha.
Vou lutar até morrer. Só espero que seja uma morte natural. Aí estão eles. São um alvo para a organização criminosa. Ao longo das décadas de sua existência, a pobreza e o desemprego sempre foram o grande combustível para a 'Ndrangheta. A organização seduz esses jovens com promessas de poder e prosperidade. A 'Ndrangheta não tem um único líder. São várias famílias. E ninguém fala nada. Uma imagem rara. A polícia italiana registra a chegada de um novo integrante da máfia. Os novatos juram lealdade. Quando porta andare in canna, abitudini riservate sempre uno, tiro e ferro. O Código do Silêncio. Tutta la società criminale permette oggi riconosciuto per salvaguardare l'onore e la costa dei sacerdotati. A maioria das pessoas tem um parente na 'Ndrangheta. Eles escolheram o caminho deles. Todos têm por volta de 30 anos. Um está preso há mais de 10 por envolvimento com drogas. Histórias como essa são comuns. A máfia está por todos os lados. A tradição fala mais alto. Aqui em São Luca, berço da 'Ndrangheta, é instituído um dos principais traços da máfia calabresa. Ao contrário da Camorra napolitana e da Cosa Nostra siciliana, a passagem de poder dessa organização criminosa obedece sempre a uma sucessão familiar. A família, o sangue, isso é o que importa. Aqui, os mais velhos moradores mantêm costumes seculares. La vita è di un paesino che non ci sono cose, sala da ballo, discoteche, cose. Eles são conhecidos como o Conselho dos Notáveis. Se reúnem há décadas para o embate de cartas. Primeiro, desconfiança. Depois, conversam comigo. Aqui todos sabem bem que não se deve comentar com forasteiros o papel avassalador da 'Ndrangheta na vida deles. Perché parlate del gioco? Se vede questa meta qualcosa, che siete per tempo di andare, non Ninguém sabe, ninguém viu. É a regra jurada desde sempre e cumprida com rigor. A sobrevivência disso depende. Sempre foi assim e assim sempre será. Fechar os olhos e sorrir. Ceder para, mais uma vez, sobreviver. Chefões e gerações vão passando e a situação continua a mesma. O poder da máfia calabresa, a 'Ndrangheta, continua sem ser desafiado. A 'Ndrangheta não vai desaparecer da paisagem da Calábria tão cedo.